Bom dia pessoal, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso aquecimento corporal primeiro. Ó, vamos soltar o ombro. Solta bem o ombro. O pescoço. Para a esquerda, para a direita. Para a esquerda, para a direita. Agora, quando descer a cabeça lá para trás, abre a boca, deixa o maxilar bem solto. Isso, volta e desce a cabeça. Mais uma vez. Aí. Agora, antes de a gente partir para a parte da respiração, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos aquecer fazendo massagem no rosto. Que todos esses músculos aqui vão ser ativados agora na hora de cantar. E a gente precisa fazer uma coisa que chama-se articulação. Toda a letra faz assim, assim. Para ficar legível, ela tem que ser articulada. A pessoa não pode chegar e falar como se estivesse murmurando. Não, ela tem que se articular, né? Então, para isso a gente tem que se esforçar um pouco mais para deixar as palavras da letra, né, bem inteligível, digamos assim, né? Eu possa pronunciar, as pessoas entenderem, não ficar uma coisa meio obscura, onde a pessoa não define o que é A, o que é o que é E, e principalmente a forma vocal, né? Cada vogal, ela tem uma forma específica. Então, por isso a gente tem que alongar todos esses elementos aqui da face para a gente começar já o trabalho, tá? Mas beleza. Feito isso, agora a gente vai fazer a respiração. Lembrando a respiração aqui, ó, é muito importante a gente casar as informações. O que eu falo com casar as informações? Aquilo que a gente pratica na técnica vocal aqui, ela deve ser unida ao canto, a hora de cantar, digamos assim. Né? Eu não posso, por exemplo, treinar aqui a respiração e depois chegar na hora de cantar, eu cantaria assim, de qualquer jeito, ou sem articular, sem ter o preparo devido. Né? Então isso é muito importante a gente prestar atenção, para que a gente consiga unir as duas coisas, senão a gente vai ficar um super fazedor de exercícios e na hora da performance vai ficar uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem expressividade, não tem ali o que é necessário para fazer uma música legal, um canto legal. Tá? Então agora vamos lá, respiração. Eu uno as duas mãos assim, próximo à costela, essa região é a costela, próximo à costela, eu sinto também a costela aqui. E quando eu inspirar, esses dois dedos aqui, ó, tá vendo o dedo central aqui, ó? Aqui eles vão ter que afastar. Vou fazer uma vez, ó. Soltei. Ele voltou. Mais uma vez. Nota, é importante, eu não levanto o trapézio, o ombro, aqui ó, não faço assim ó. Não, eu deixo o ombro relaxado o máximo que eu conseguir, né? O máximo que eu conseguir e só vou utilizar essa região aqui. Porque eu tenho que fortalecer esse tórax, os intercostais também aqui, os músculos intercostais daqui atrás. Eles têm que ser fortalecidos, é como se eu fizesse uma academia. Inclusive recomendo, faça academia, faça um exercício físico, porque quando você também exercita essa musculatura externa, você já está ganhando performance na hora de cantar, tá bom? Mas principalmente aqui, esse exercício de respiração é muito importante. Vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai inspirar, segurar e na hora de soltar o ar, a gente só vai murchar a barriga, tá? A gente só vai murchar a barriga e deixar as costelas separadas ainda, entreabertas, digamos assim, né? Essa para cá e essa para cá. Eu não vou fazer, digamos assim é errado. Ó. Não. Eu vou inspirar, segurei e só vou murchar a barriga. Foi o ar, soltei tudo. Aí voltou, tá? Interessante prestar atenção aqui. Aqui é mais ou menos um balizador para a gente chegar
nesse conteúdo aí, tá bom? Vamos fazer novamente então? Vamos fazer assim, ó. Inspira em 3, a gente vai fazer uma inspiração cronometrada em 3 segundos. 2, 3. Segura 5 e solta em 3 agora. Vamos lá? Inspira. 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Soltou. Aí, 1, 2, 3. Soltou tudo. Relaxou. Mais uma vez, vamos repetir 3 vezes isso aí. Vamos lá? Inspira. 2, 3. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Soltando. 1, 2, 3. Solta tudo. Isso. Mais uma vez. Eu agora não vou contar. A gente vai fazer junto aqui, ó. 3, foi. 1. Soltando. Isso, esvazia tudo, tá? Ok. Então essa é a primeira parte. Agora a segunda parte, que é essa apneia que a gente fez aí, você vai ter que praticar todos os dias. A segunda parte que a gente vai fazer agora é trabalhar o golpe de diafragma. O diafragma é um músculo que separa as vísceras do pulmão, né? Aqui, então toda essa parte intestinal ele fica assim. Quando eu inspiro ele faz isso aqui, ó, joga tudo para baixo. Quando eu expiro ele volta. Ele fica sempre nesse movimento, né? Por isso que acontece a respiração. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Repare aqui, ó. Quando eu faço, ele empurra o ar para cima. Vamos fazer de 3 em 3 vezes. Como é que é o exercício aí? Eu acho que ele deu para entender como é que funciona, né? Ó. Vou fazer aqui, ó. Vamos lá então? 1, 2, 3. Ok, muito bem. Isso é para ativar. Por quê, Rafael? Você já viu aquele fole de tipo uma locomotiva, aquela bem antiga mesmo, que existia aquele fole, ali estava o carvão com fogo e o fole, ele jogando ar em cima do carvão, o carvão pega mais fogo e assim a locomotiva anda mais rápido, né? É a mesma coisa. Eu jogo ar, esse ar ele vai passar pela minha prega vocal e daí a minha prega vocal vai vibrar com mais eficiência, né? Porque ela tem aquele ar ali passando e depois da prega vocal sair, ele sai lógico pelo nariz ou pela boca, dependendo da situação, e a prega vibrou, né? O que é prega? Antigamente eles chamavam de cordas, mas não são cordas, não, são pregas, são duas partes assim, mais ou menos, né? E ela vibra, né? O ar passa aqui no meio e ela vibra. Então, por isso que é chamado de prega vocal. Esse é o nome certo, tá? Então, quando alguém perguntar, minhas cordas vocais, não é corda. Há muito tempo já mudou-se esse conceito, não é corda, é prega vocal. Então, esse é o termo correto. Ok? Então, tá bom. Agora vamos a alguns exercícios de vocalize. O que é interessante a gente fazer a princípio? Vocalize, eu primeiro tenho que jogar o ar da forma como a gente acabou de ver. Inspirei, tá? Não pode ser desconectado, não posso chegar aqui e fazer não, esquece isso. Tem que ter uma conexão entre os elementos. Eu vou inspirar e expirar, como eu falei, até ó, aqui ainda continua separado. Quando eu estiver fazendo vocalize, eu não posso estar simples, né? Um fato, a pessoa está lá no coral, aí ela está lá jogada,
Às vezes está até saindo certo, está até saindo um som bonitinho, mas não está usando a técnica. Quando chegar um momento que precisa de eficiência, que precisa, como é que eu posso dizer, que precisa assim de uma performance mesmo, não vai dar certo, porque aquela pessoa não educou já da maneira certa, então tudo vai ser novo. O ideal é o seguinte, o ideal é a pessoa fazer sempre como se estivesse fazendo na hora H. Esse é o ideal, né? Então, quando tu queres fazer uma apresentação pública, é tu simular o máximo parecido por dia para te se acostumar com aquilo, tá? Só mais um adendo aqui. Eu, quando estava começando a tocar piano, eu era bem jovem, tinha uns 12, 13 anos mais ou menos, quando comecei a tocar teclado, e 15 anos eu comecei a tocar piano mesmo, aprender na aula de piano, digamos assim. Tardio, lógico, mas normal. E daí, só que eu tocava muito no quarto, um quarto fechado, ninguém via ali, tocava muito pra mim, lá uma vez ou outra aparecia. E daí, quando eu ia tocar em público para alguém de casa, eu já, opa, tem gente me assistindo, existia uma tensão, uma coisa, digamos assim, fora do padrão, daquilo que eu estava acostumado, que me deixava num momento muito de alerta. Daí eu começava a esbarrar nota, não saía bom. Eu não conseguia relaxar e entrar na situação. A mesma coisa quando eu comecei a tocar em igreja. Eu sabia tocar já, normal, só que vinha uma sensação assim de, putz, medo. Mas aí tudo bem, comecei, fui uma, fui duas, fui três, fui quatro, fui cinco. Depois eu comecei a me largar, digamos assim, comecei a fazer coisas que naturalmente eu não faria no passado. Por exemplo, improvisar, dar uma música lá em cima da hora, fazer uma série de coisas, porque daí eu já estava relaxado, eu não estava mais naquela sensação assim de estão me olhando, se eu errar aqui. Esses pensamentos que hoje em dia eles têm pesquisas sobre esse pensamento intrusivo, né? Então, por isso que a gente deve simular ou cantar com frequência, tá? Cantar com frequência. Então, essas são informações que a gente tem que colocar na vida prática. Canta, faz a tua performance, chama 3, 4, como é que tá? Tá? E assim, não leva o julgamento pro coração, importante, porque todo mundo vai passar por um processo. E se você levar para o coração, eu não tá bom, eu tô ruim, você só vai ficar bom se você começar. E se você começar, existe uma coisa chamada erro e acerto, né? O cérebro ele trabalha assim, aqui é errado, aqui é certo. Daí ele vai corrigindo. Então esses momentos de erro, digamos assim, erro entre aspas, é o seu cérebro trabalhando para tentar acertar. Ele não vai ficar ali, né? Ele só vai ficar ali se você não educar ele. Se você, tá tudo bem, entrar no mundo de Nárnia lá, né? Não, está tudo bem, tá tudo coisa, sei lá, não pode. Tem que ir puxando a tua percepção e ir corrigindo, que o cérebro naturalmente ele vai, tem que pressionar um pouco mais aqui, tem que, enfim, ele sabe fazer esse papel inconscientemente às vezes, melhor do que o consciente, para ser bem dito, né? Por exemplo, eu tenho que chegar nesse elemento aqui, esse aqui é um transformador. Eu tenho que chegar nesse elemento. Eu não vou calcular para cima, para baixo e vai chegar. Mas olha só, se você olhar, o seu cérebro já sabe fazer o melhor movimento para aquela situação. Cheguei. Então são coisas assim que a gente não consegue rascunhar tudo. Então tá bom, vamos lá. Primeiro elemento aqui que a gente vai trabalhar agora é o elemento da ressonância. Ressonância, como é que a gente trabalha esse elemento? O que é ressonância? Eu vou explicar um pouco o que é ressonância também. A ressonância são cavidades que a gente tem na boca, por exemplo, no nariz, aqui, os sinos. São cavidades que a gente tem na face, né? Quem pegar uma caveira, cortar ela assim, você vai ver que tem cavidades ali. E também aqui no tórax.
né? Então, isso são nossos elementos de ressonância. Mesma coisa o violão. O violão ele ressoa, você consegue ouvir o som das cordas porque ele tem a caixa acústica, aquele buraco com a corda passando ali em cima. Então, a mesma situação. Então, a gente tem que aprender a jogar o som no ressonador e não em coisas que não vão vibrar. Se jogar muito aqui na garganta, você vai fazer um esforço tremendo e não vai vibrar. Você tem que aprender a relaxar e jogar aonde tem a cavidade para o som amplificar, tá bom? Então vamos lá, bem tranquilo. É legal porque eu já vou contando para que serve cada exercício, não uma coisa aleatória, faça isso, assim. Para a pessoa que está fazendo, ela sabe o que está fazendo, o profissional sabe o que está fazendo. Mas para quem está ouvindo, é só isso, blá, 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 blá. Não. Então, por isso que às vezes as pessoas elas não conseguem continuar o trabalho porque elas não sabem o que estão fazendo e às vezes também elas não têm aquela confiança de estar sendo guiada, né? E daí ela não sabe o que vai acontecer depois, não sabe onde é que vai chegar, então tudo qualquer coisa, né? Mas vamos lá, voltando. Ó. Primeira coisa, a gente vai sentir a vibração aqui no nariz. Só uma nota. Ó, muito importante, mulheres, não façam a nota uma oitava abaixo, como eu estou fazendo aqui, ó. Não. Vocês soam uma oitava acima. Essa é a... Ó. Ok? E aqui a gente faz a boca que usa, que fica o dente entreaberto e a cavidade lá em cima. Então vamos lá, a gente vai fazer agora assim, ó. Vamos lá? Meio tom, respira. 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 Ok, relaxa. Importante. Mudei a posição do acorde. Quando eu falo respira ali, né? Antes de começar, o que eu vou fazer? Eu vou inspirar aquela posição que a gente fez. E tentar acertar o máximo a notinha que eu puder. Não fazer um som aleatório de sobe, desce, não. Ó. E outra coisa importantíssima é a seguinte, por exemplo, essa nota. O seu cérebro, quando ele ouve um som, ele geralmente busca um som mais baixo, mas você tem que procurar a referência mais alta daquela nota que ele gravou para fazer o som certo. Aí ele sai afinado. Porque, por exemplo, se eu pegar uma referência aleatória aqui, ó, vocês perceberam que não tá legal? Ó, agora na nota certa. Então sempre procure registro, né, mais agudo que você puder, porque é o certo, tá? Porque a tendência da afinação ela é cair, sempre cair, né? O que é cair, Rafael? É porque ao invés de estar tocando assim, ó, aqui é a afinação na altura certa, né? O que é cair?
Ou. Depois está cantando numa tonalidade super grave por causa desse efeito que o cérebro às vezes ele busca uma referência mais grave. A gente não se educa a sempre estar puxando a afinação para cima, tá? Feito isso, tem outros exercícios também, mas vamos começar com isso. Então, da ressonância, eu peço que vocês prestem bastante atenção. Agora vamos fazer um outro exercício que é bem básico, tá? Digamos assim, elementar, né? Esse exercício ele deve ser feito também diariamente, que é a forma das vogais. É assim. Só uma distância pequena aqui de terça. A gente vai fazer o O. O O, imagina aquele anjinho barroco. O, sabe o O? Então, ó. O. Já vamos começar o exercício. Então, essa vai ser a sequência. A gente vai subindo de meio tom e vamos fazer o O. Só que detalhe. Quando fizer a nota aguda, agora foi para grave. A gente tem que pensar ao contrário. Quando estiver fazendo grave, pensa que é agudo. E não porque aqui a nota já cai. A altura já cai. Não. E aqui. Pensa para baixo. Depois. Tá bom? Vamos fazer esse exercício. Não esquece da respiração, hein? Não esquece da respiração. Se não fizer com a respiração, pouco proveito tem. E antes de cantar cada vocalize desse, prepara o som, imagina o som, ó. Imagina o som, tá? Não toca aleatório. Não. Vamos lá então. Foi. Subiu. Não deixa falhar, tá? Mais um. Ok. Aqui a gente já está chegando numa região que vai começar a ficar agudo. E importante, hein, mulheres? Vocês começam uma oitava acima, como eu falei. Não faz. Não. Tá? Isso é importante a gente começar e pensar desde o exercício. Então, macete. Quando começar a ficar agudo aqui, ó, eu vou na nota grave, depois eu vou para a nota aguda, né? Eu vou baixar o maxilar, porque daí a minha laringe aqui, ela vai relaxar. Entenderam a dica aqui? Isso aqui é uma dica, tá? Não é só não. Vamos lá. 3, 4.
fica complicado para tenor e baixo, né? Mas vocês são mulheres. Aqui já é o limite para mim, tá? Mas aqui também para vocês já tá super bom, porque a nossa tessitura aqui no coral, ela trabalha um pouco mais baixa, ela não trabalha um soprano tão agudo, né? Nem um baixo tão grave, porque assim, ó, como o coral tem várias vozes, a gente tenta incluir todas as vozes numa textura mais mediana, né? Ah, mas a gente vai fazer um aleluia de Handel, não sei o que, aí já é outra conversa, porque o que acontece? Nesse tipo de coral, de performance coral, geralmente o pessoal ele faz um preparo técnico voltado para aquele repertório. Por exemplo, como a gente trabalha melodias populares, geralmente a gente não trabalha os extremos. A gente trabalha o extremo, lógico, para desenvolver a técnica, mas a gente foca naquilo que realmente a gente usa, né? Então, essa é a dica. Agora vamos fazer um exercício de salto, tá? Ó, voi, 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 voi. Sendo que o ditongo oi, né? Ele só vai acontecer na passagem. Então, o primeiro vai ser um grande O. Voi, voi, voi. Ok? Não posso fazer. Voi, voi. Não. Voi, voi, voi. Comigo, vai. Voi, voi, voi. Mudou. Voi, voi, voi. Voi, voi, voi. Voi, voi, voi. Voi, voi, voi. Ok, lembrando, mulheres muito acima. Voi, voi, voi. E aí vai, né? Vocês sabem que eu não sou dessa área, não sou mulher. Então, vocês alcançam. Os rapazes já costumam ter um pouco mais de dificuldade em fazer o falsete aí, né? Então tá bom. Então assim, de aquecimento vocal, de técnica vocal, que foi o que a gente trabalhou aqui, eu recomendo fortemente que a gente interiorize esses exercícios e faça ele com constância, né? Esse vídeo, vamos fazer uma marcação e tentar fazer, por exemplo, chegar a hora do exercício, ponto 1, ponto 2, ponto 3, para vocês terem uma periodicidade na hora de fazer o exercício, né? E para não precisar pegar toda essa explicação, porque de repente vai mais, quiser também fortalecer o conteúdo, eu acho interessante, tá bom? Então assim, ó, muito obrigado por enquanto. E estudem os kits eles estão ali para serem usados, né? Já tem ali notinha por notinha batida ali. E se não tiver algum kit de alguma música que a gente está trabalhando, dá uma cutucada lá. Ó, falta o kit da música X. Eu queria ensaiar a música Y, enfim, dá uma cutucada, né? Porque às vezes acontece a gente não ter subido o kit, só passar o kit lá no grupo. E detalhe, normal, é ócio do ofício, né? Por enquanto, normal. Depois a gente vai alinhando. Mas tá bom então? Então tá bom. Um forte abraço e até a próxima.